Falar para você de casa, começa agora o programa Ponto de Vista e hoje vamos falar nesse programa sobre o departamento de judô da A7, saber mais sobre a história desse departamento e também como que os atletas estão trabalhando nesse período, treinando, melhor dizendo, nesse período da pandemia do coronavírus. Participa desse programa o vereador Eduardo Damitsu e também os nossos convidados, o Sansei Gabriel e também o Sansei Guilherme. Desde já agradeço a presença de todos e como eu abri aqui no início, né, creio que esteja mudando, vocês tiveram que mudar a forma aí de treinar, adotar de repente a videoconferência, como está acontecendo, né, vereador, em vários setores, né? Isso, gostaria de agradecer ao Gabriel, ao Guilherme, no departamento da A7 de judô ali, para estar falando um pouquinho do judô agora nesse período de pandemia, né? Como todas as categorias do esporte e também de educação aí estão inovando aí com as aulas online. Vamos falar um pouquinho e divulgar aí o trabalho que é feito na CERT, principalmente no judô. Uhum. Vamos começar, antes de falar da história da CERT e tudo mais, vamos começar ali como é que estava até março, antes da segunda quinzena de março, como é que o judô, o departamento, estava funcionando? Então, primeiramente, boa tarde, agradecer mais uma vez ao convite do vereador Eduardo. A TV Câmara sempre abrindo as portas para o nosso departamento para falar o nosso dia a dia e todos os nossos resultados. Esse ano era um ano de grandes expectativas, principalmente em relação ao resultado. A gente vinha do ano passado excelente, com vários campeões paulistas, a gente é atleta com campeão brasileiro, disputando no torneio internacional. E esse ano a expectativa era bem maior. A gente estava com uma equipe de treino aí bem focada, um trabalho bem forte sendo realizado. Só que aí a gente estava até programado para viajar. No final de semana, do dia 13 e 14 de março, aconteceria a Copa São Paulo, que, como todos sabem, é o maior evento de judô da América Latina. São cerca de 3 mil atletas num final de semana e no outro final de semana cerca de mais 2 mil atletas. Então, até na quinta-feira, a viagem estava tudo marcada. Na quinta-feira, o Caio nos procurou, perguntando se era viável continuar com a viagem ou não. Sobre o risco que estava, São Paulo estava começando a ter o pico da epidemia. E a gente estaria indo para lá. Então, em reunião com a diretoria, decidimos cancelar a ida do departamento. E nós, dentro do estado de São Paulo, fomos a primeira associação a soltar uma nota oficial cancelando a ida da Copa São Paulo. Até um certo momento, a federação estava reticente, falando que ia acontecer, que ia montar esquema de higienização, com tenda fora do ginásio, uma mega estrutura para poder receber. Já tinha gente do Rio Grande do Sul, de Minas, tudo em São Bernardo do Campo já, desde a quinta noite, até que na sexta-feira após o almoço, a federação soltou uma nota cancelando o evento devido à gravidade da situação. Então, logo depois da nossa nota oficial, várias associações do estado, principalmente aqui do interior, que são parceiras nossas, começaram também a apoiar a causa e também cancelar a ida a São Paulo. Então, a partir dessa data, a gente teve treino até dia 12 de março. Dessa data para frente, a gente resolveu suspender as aulas presenciais. Uhum. Nos primeiros 15 dias, a gente suspendeu totalmente, porque a gente não sabia, né, como seria ou não a evolução da doença. Passado 3 meses, como é que vocês estão fazendo as aulas hoje por videoconferência? Como é que está acontecendo? Bom, primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Câmara para poder estar divulgando também, né, como está sendo feito o trabalho. Nós, juntamente com o nosso coordenador, né, que é o Sensei Raul, quando houve essa primeira pausa, nós ficamos meio que ninguém não sabia como ia sem ser. saber o que fazer, né? Não para, como é que a gente vai fazer com as crianças? A escola também ficou meio assim, né? E aí nós sentamos e conversamos, chegamos a uma conclusão de que, assim, para o judô, no esporte em geral, em que a base da técnica é o que prevalece para poder ter o entendimento, o conhecimento,
que é de extrema necessidade, principalmente nas idades iniciais do judô, de que o professor esteja junto para a correção, para estar fazendo essa introdução dele nos golpes. Então, assim, fazer uma coisa virtual nesse sentido nós entendemos que seria inviável, porque poderia prejudicar mais do que beneficiar, pois a gente não teria como estar podendo corrigir, porque uma vez que você aprende a fazer um movimento errado, é mais difícil você ensinar um movimento novo do que corrigir uma coisa errada. E aí a gente teve um entendimento, então, de fazer o quê? Vamos tentar minimizar a perda. De que maneira? Tentando deixar a parte física dele, que no judô, assim como qualquer esporte, é primordial, não precisa ser só técnico, para você poder ter essa excelência, né, dentro do judô, do esporte. E a gente começou a montar umas aulas de exercícios funcionais e tivemos o entendimento de que seria o ideal nós gravarmos as aulas. Fizemos um canal no YouTube em que a gente grava a aula, disponibiliza para eles e eles podem ter acesso ilimitado a essas aulas. Então, assim, se nós fizéssemos uma live, talvez não seria tão proveitoso, porque cada aluno está com um horário, devido às escolas. Toda a rotina alterada. Toda a rotina alterada. Então, se a gente for mais em cima disso, ele vai ter que optar. Ele vai falar, esse aqui eu faço, esse aqui eu não faço. E aí, através desse método que a gente entendeu que seja melhor, a gente tem como controlar quantas pessoas estão vendo, com as visualizações, mais ou menos quem está vendo. E aí, assim, eles fazem o exercício em casa. Qualquer dúvida, ele volta o vídeo. E também ele pode estar em contato com a gente via aplicativo, né, o WhatsApp, que é o mais usual, para poder tirar as dúvidas. E até ali, às vezes, né, eles ligam, faz uma videochamada, a gente tira, é assim que executa, não é assim, a gente mostra, aí fica uma coisa mais individualizada. Então, acho que a gente tem um ganho melhor fazendo dessa maneira. E ele pode ter acesso a hora que ele quiser, no telefone celular, pode ser no smartphone, pode ser na televisão, uma smart, ele vai lá, acessa o YouTube. Então, assim, ficou uma coisa variável. E ele pode fazer o treino no horário que lhe for melhor, mais agradável. Então, nós estamos fazendo essa parte com exercícios funcionais e desenvolvimento do corpo, né, com alguns exercícios que a gente já faz durante as aulas, né, para que simulando alguns movimentos, mas só a parte física. E quantos alunos o departamento atende hoje? Hoje o departamento está antes da pausa, né? A gente, infelizmente, não sabe como vai ser no retorno. Mas antes da pausa, a gente estava atendendo cerca de 120 alunos. Parte dos alunos custeados pela subvenção da Secretaria de Esportes, através do chamamento público. Já é o terceiro ano que tem essa parceria entre a Secretaria de Esportes, a Prefeitura e o Departamento de Judô. Então, era um trabalho que estava assim se consolidando. Então, porque não é um trabalho a curto prazo, é um trabalho a longo prazo que a gente tem aí. Esses meninos que a gente falou que a expectativa esse ano era grande, já estão treinando aí há 4 anos. Para poder chegar num nível de excelência maior. Como é que foi assim para os atletas que estão na faixa, num grau mais elevado, assim, que de repente se preparou por muito tempo e como vocês falaram, né? Na quinta-feira, tipo a véspera do campeonato, tem que dar a notícia, ó, não vamos participar, tal. Como é que foi lidar com o psicológico da frustração? Assim, foi um pouco complicado porque a gente teve assim algumas divergências na hora de anunciar a não participação, assim. Porque tinha muitos pais que tinham ido no final de semana anterior para Mogi das Cruzes, que teve o maior amistoso realizado no ano, que é o torneio de abertura do calendário, que foram lá, conseguiram a classificação e falaram assim, poxa, eu fui para lá semana passada, não tá assim, não tá assado, como vocês podem proibir a gente de ir? No caso, quando a gente fez a reunião para anunciar que a participação estava cancelada, foi o pessoal da Secretaria da Saúde, no caso a Josi, que é mãe de aluna nossa, e a Anaile, que também é mãe de aluna nossa, elas foram ao departamento passar como estava acontecendo, o que estava acontecendo, a prevenção, o que poderia acontecer se os alunos ou o pai ou qualquer um pegasse o vírus. Então, foi feito tudo isso para falar para eles, ó, tá aqui,
é arriscado demais vocês irem, porque quando voltar pode trazer algo para Tupã, e como ficaria a imagem do departamento ou até dos próprios pais, sabia que estava desse jeito, foi lá no negócio, pegou o negócio, veio para cá e trouxe para a cidade, que até naquela época Tupã não tinha nenhum caso confirmado ainda. Então assim, em relação ao que você perguntou, como que foi para os atletas, assim, foi muito frustrante, muito, muito, muito. Assim, porque todos esperam começar o ano, assim, já fazia cerca de 4 meses e pouco que a gente não tinha nenhuma competição. Então a competição que abre o ano já é a maior competição do continente. Então, assim, foi bastante frustrante para eles de não poderem ir, e como está sendo agora, de não poder estar acompanhando, porque tem aluno nosso que chega lá 4 horas da tarde e vai embora 9 horas da noite, todos os dias da semana. Porque eles ficam mais dentro do judô do que em casa. Então, assim, para eles acontece isso, né? Perder isso é bem complicado. Não só a parte competitiva. Entendi. Tem se relatado muito nessa questão assim do isolamento social que, como vocês falaram, as aulas remotas, tudo foi alterado, as crianças estão sentindo, os jovens estão sentindo, todo mundo está sentindo. São 3 meses já que a gente teve que mudar os hábitos, né, vereador? Na verdade, com esse novo coronavírus, todo mundo precisou se adaptar. Mas agora, os atletas que já vinham aí, ao longo do tempo, aí de 4 anos aí, treinando, a expectativa que nós tínhamos agora de estar ganhando vários medalhistas nesse campeonato ali. Então, foi realmente uma frustração. Esse dia eu encontrei a Lana, eu estava comentando também dos treinos, né? Estava a expectativa das Olimpíadas aí, como foi cancelada também, nossa medalhista. Então, para o esporte, acho que o prejuízo também foi grande, tanto no comércio, não foi diferente dos outros segmentos, né? E agora eu acho que ainda para você se manter o seu preparo físico em casa é mais difícil, que você acaba se relaxando um pouquinho. Que na academia, lá no judô, tem um puxando a orelha, tem o sensei ali orientando da forma correta. Então eu acho que para a gente ter esse ganho de novo, vai ter aí um período de recuperação, o pessoal tem que ralar bastante. É verdade. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo, na volta a gente continua esse bate-papo aqui com o Sensei Gabriel, o Sensei Guilherme, que são do departamento do Judô da SERT. A gente está falando um pouco sobre essa adaptação que os alunos e o departamento precisou implantar em função da pandemia. E também falar também das conquistas que o departamento já trouxe para Tupã. Não sai daí, a gente volta já.